Temos aqui um acordo individual do trabalho com um objetivo específico de suspender a sua execução na forma prevista pela medida provisória número 936. Primeiro temos a ementa, essa parte aqui que a gente está selecionando, que é um resumozinho do instrumento. Depois, nessa segunda parte, nós temos a qualificação, tanto da empresa quanto do empregado. Aqui deixamos o espaço em branco para preencher o nome do empregador, se for uma pessoa física, ou a razão social, se for uma pessoa jurídica, número da descrição do CPF, do CNPJ, logo abaixo o nome do empregado, a qualificação, se quiser pode colocar outras, a outra qualificação, como estado civil, profissão, etc., que fica a critério de quem for adaptar o modelo a um caso prático. Tem um erro material aqui, eu já vou consertar. Bem, na cláusula primeira é definido o período de suspensão. No caso, a medida provisória ela fixa entre o máximo de 60 dias, então a suspensão ela pode ser por período inferior, ou seja, pode variar entre 1 e 60 dias. A sugestão que se dá é que se faça com prazo máximo de 60 dias, pois a qualquer momento o empregador pode antecipar o fim desse acordo, mesmo sem anuência do empregado. Bem, na cláusula segunda existem duas hipóteses. Na primeira hipótese, a empresa ela tem uma receita bruta anual inferior a 4.800.000, então vai ser usada essa primeira parte da cláusula, onde se determina que não há concessão de ajuda compensatória mensal por parte da empresa. Aí, no caso, o empregado só vai receber o benefício emergencial. Já a cláusula substituta é para as empresas que têm um faturamento superior a esse. Aí, nesse caso, o empregador se compromete a pagar ao empregado uma quantia equivalente a 30% do seu salário médio. Para os trabalhadores que recebem o salário fixo, não tem muita diferença ou importância essa qualificação aqui, porque vai ser o mesmo salário, mas é importante para o empregado que recebe salário variável ou o empregado que fez horas extras nos últimos 3 meses de salário. Por que se colocou nos últimos 3 meses? Porque no caso do seguro de desemprego e no caso do benefício emergencial, ele é calculado pela média dos últimos 3 meses. Aí fica claro também aqui que a ajuda compensatória não tem natureza salarial, seja para efeito de tributos, inclusive contribuição previdenciária, seja para efeito de FGTS. Na cláusula terceira é definido justamente isso, que durante o período da suspensão o empregado não terá recolhido a sua contribuição previdenciária, mas ele pode continuar recolhendo para a contagem do seu tempo de contribuição como segurado facultativo. A lei permite, no caso da medida provisória, permite isso de forma expressa. Na cláusula quarta, ela trata dos benefícios, que são aquelas verbas que são pagas pela empresa. Na verdade, não se trata de verbas, são utilidades, né, que são pagas ou fornecidas pela empresa ou pelo empregador, pessoa física, como, por exemplo, auxílio alimentação, como plano de saúde, tudo isso aí que não é considerado dinheiro, pela medida provisória deve continuar sendo pago. Então, aqui nessa cláusula, para deixar claro aqui o que deve ser pago ou não, só lembrando que esses benefícios, eles são devidos somente quando ele não tem a relação direta com a prestação de serviço. No caso de vale transporte, não é devido porque ele é destinado para o deslocamento do empregado para a sede da empresa e vice-versa. Na cláusula quinta, aqui trata da garantia de emprego, que é uma cláusula obrigatória nesse contrato ou nesse acordo.
e a garantia de emprego é pelo dobro do prazo da suspensão do contrato de trabalho, considerando o início da garantia de emprego o primeiro dia do afastamento. Então, digamos que a empresa vai afastar o empregado durante 30 dias, então ele tem direito, durante a suspensão, de não ser despedido, e mais 30 dias depois do retorno dele, ou seja, a garantia de emprego seria de 60 dias, considerando como termo inicial, como marco inicial dessa suspensão, o primeiro dia de afastamento. A cláusula sexta deixa claro as duas hipóteses de antecipação do termo final do acordo, que é a hipótese de fim do estado de calamidade, isso depende no caso do governo federal, de modificar aquele termo final que está previsto para o dia 31 de dezembro de 2020, ou na hipótese do contrato, desse acordo ser feito lá para o final do ano. Então, é o que chegar primeiro. Cláusula sétima, a comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria profissional do trabalhador. Então, são duas comunicações que devem ser feitas. A primeira comunicação que vai para o Ministério da Economia, que não precisa enviar cópia do acordo, mas para o sindicato é necessário enviar a cópia do acordo e o prazo é de até 10 dias. Então, 10 dias é o prazo máximo, nada impede que o empregador envie essas informações antes. Inclusive, se o empregador deixar ultrapassar esse prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, quem vai pagar o valor do benefício, né? No caso, o salário é a própria empresa e não o governo federal. Na cláusula oitava, que nós inserimos uma cláusula de eficácia condicional do acordo. Era uma cláusula opcional e foi inserida aqui por conta da medida cautelar que foi deferida nos autos da ADI número 6363, da lavra do ministro Lewandowski, que condicionou a validade do acordo individual à comunicação ao sindicato, não só a simples comunicação, mas a participação do sindicato. Todavia, se o sindicato ele é omisso, apesar de intimado, de notificado, de cientificado desse acordo, ele se queda silente, ele não toma atitude de promover a negociação direta com a empresa pelo prazo de 4 dias, observando que a CLT fala 8, mas a medida provisória, ela diminuiu os prazos do capítulo que trata das negociações coletivas, dos acordos e convenções coletivas pela metade. Então, consta lá 8, mas na verdade, a metade são 4 dias. Então, esse aqui é possível colocar essa cláusula, ou se empregado e empregador assim desejarem, já pode considerar que o afastamento ele deve se efetivar a partir do momento da sua assinatura. Só observando que a proposta para esse acordo ser realizado, ela deve ser enviada pela empresa ao empregado com 2 dias de antecedência da vigência. Então, uma vez enviado hoje a proposta para o empregado, a vigência do acordo só pode ocorrer 2 dias depois. E aqui a finalização, só destacando que, no caso, tem que ser feita em 3 vias, assinadas por todos, por ambos os contratantes, empregado e empregador. Uma via fica com o trabalhador, outra via fica com a empresa, e a terceira via ela é enviada para o sindicato.